Oi, pessoal, voltando com o segundo momento de biologia e agora, como sempre a gente faz, detalhamos um pouco, né, uma outra questão que tenha trazido dificuldade ou não. E como em biologia nós soubemos, aqui ouvimos no primeiro momento que foi uma prova de 8 ou 80, não é? Eu pergunto a Reinaldo qual foi a questão assim, 8, ou seja, aquela questão mais simples que se chegou à resposta sem grande dificuldade. Professor, eu colocaria como uma questão 8 a questão número 8. A própria? A própria questão número 8. E ela falava de quê, Reinaldo? Ela falava de taxonomia e pedia pra gente marcar a alternativa que correspondia à sequência certa da classificação de uma vaca, mas que não trazia nenhuma Não era saber dificuldade. uma vaca tintim por tintim, não era isso. Era uma questão de eliminação, digamos assim. E aí, Andrei, você realmente responderia realmente pelo critério de eliminação? Você ia... Era uma forma bem rápida de a gente responder e realmente deixar a questão 8 com nível 8, né, para valer exatamente essa diferença dos níveis aí. Começava com a ilustração, né, que sempre tem em prova de UPE, tem essas ilustraçõezinhas, aí podia até levar o aluno, então vou ter que saber tudo da vaca. Mas aí se você desse uma olhada, só era você lembrar, né, que, por exemplo, a vaca, o domínio é eucária, né, então você já eliminaria já a letra de cara, você eliminaria letra E e letra C. Aí você só faria A, B e D para marcar. Mas depois você veria reino mamália, isso é uma classe, isso aí não pode ser um reino. Então a gente chegaria rapidamente ao gabarito letra D. Perfeito. Então o aluno aí, ele respirou nessa questão. Eu acho que de tanto tomar pancada aí até Deu uma a oitava, respirada e na aí. oitava ele deu um ufa. É verdade. Foi o ufa. Verdade. É o gás, é para terminar a prova. Voltando a Reinaldo, e uma que foi quente, uma que foi pertinho dos 80. Eu colocaria a questão número 9. Número 9. É uma questão de imunologia. Foi sistema aquela de imunológico, que Valença Carlos falou? Deu uma Valença comentada falou dessa no- daí. E aí, Valença? Foi bonita? realmente Eu sei que era uma questão muito bonita. Foi muito bonita. Mas difícil mesmo. Difícil também, porque imunologia é um assunto meio perdido no ensino médio, porque ele traz a imunologia na maior parte das vezes junto de histologia na parte de tecido sanguíneo. E tem livros que não dá tanta importância e não chega a falar de alguns termos que estava aqui na questão, por exemplo. Interferon, que é uma substância hoje em dia que é usada principalmente para tratamento de hepatite, que é uma doença, hepatite, pelo menos a hepatite C, que é uma doença crônica, e uma das soluções é tratar a pessoa com interferon, e ele queria que você soubesse como funciona o seu organismo quando você tem interferon no seu corpo. Dentre as alternativas, elas podiam deixar o fera muito confuso, e tem uma que chama a atenção, que é, por eliminação, interferon, ele é produzido por basicamente várias células do corpo, é só um estímulo. Interferon é uma substância que você toma e que induz uma imunidade local para você defender o organismo. Então, na letra B, que é o gabarito correto, se trata de um grupo de glicoproteína naturalmente sintetizada pelo corpo. O que poderia deixar um fera um pouquinho confuso é que diz que o interferon ele participa de um grupo de primeira linha de defesa. E na realidade depende do autor. Existem autores que dizem que o interferon funciona como segunda linha de defesa, apesar de não achar que isso seria um argumento forte o suficiente para anular a questão. Perfeito. Mas poderia deixar o aluno um pouquinho balançado. Mas é uma questão muito bonita que só conseguiria fazer essa questão o aluno que parou para estudar realmente imunologia. Muito bem. Outra questão para o professor João Tavares aí, essa aí quase acima de 80, não é? Batendo nos 80, A questão quente. Questão número 13. 13, era sobre o quê, Rinaldo? Era a única questão de fisiologia humana, né? A única questão de do fisiologia. vestibular. Mudaram os tempos, né? Realmente os tempos mudaram, porque... Interessante, né? Isso tudo aqui, o aluno da UPE, né? Ele vai tratar a maior parte de sua vida, né? Com citologia, com a histologia, com a fisiologia, já que ele vai cursar medicina, odonto, enfermagem, biológica. Então, fico surpreso você ter uma questão de fisiologia e duas questões de botânica. Caberia mais para um aluno que fosse cursar a rural, né? Então, é lamentável você só ter uma questão de fisiologia. Perfeito. A questão que abordava um quadrinho, no quadrinho você tinha uma pessoa que numa situação de susto, né? E tratava sobre o sistema nervoso, abordando o sistema nervoso autônomo, quando você tem um simpático e parasimpático. De certa forma, o aluno não encontrou dificuldade, uma vez que na letra D ele fala
sobre o sistema nervoso autônomo simpático e coloca como seus mediadores químicos, né, ou neurotransmissores, noradrenalina e adrenalina, excitando o músculo cardíaco, daí elevando o número de batimentos cardíacos, que você chama de taquicardia. Então o aluno ele encontrou essa questão de fisiologia, questão 13, e gabarito oficial letra D. Muito bem. Então, com relação a alguma contestação, por enquanto, não. O gabarito oficial... De momento, a equipe vai continuar reunida, né? Vamos fazer uma avaliação mais detalhada da prova, porque é uma prova que, como os colegas comentaram, né? Valença, Andrei, foi uma prova densa, e aí a gente necessita de um tempo maior para que a gente possa, de uma forma correta, adequada, né? Questionar ou não algum tipo de questão. Perfeito. Então aí está, nós continuamos aqui ligados, né, vendo a prova como um todo, né, o gabarito da prova e qualquer novidade, claro que nós voltamos para dar uma palavrinha com vocês sobre a prova de biologia. Daqui a pouco a gente volta com mais comentários das outras disciplinas cujas provas ocorreram hoje. Até já!